Este vídeo é feito por fã. Se possível, apoie o autor comprando a obra original. Volume 6, Capítulo de Vida 4, História 33, O Trabalho dos Pássaros Limor. Refleti sobre essa nova habilidade enquanto retornava à pousada, e o homem na recepção me deu as boas-vindas. Estava escuro na entrada, então pensei que não houvesse ninguém lá, mas isso era conveniente para mim. Com licença, existe algum lugar por aqui onde eu possa soltar meus familiares sem incomodar ninguém? Perguntei. Eu tenho alguns familiares pássaro. Parecia inquestionável que o Pedro tivesse pegado aquela estrada, então quis verificar a floresta novamente. Expliquei as circunstâncias ao homem. Você pode usar o telhado, disse ele. Não deve haver ninguém lá em cima a essa hora. Oh, mas se tiver alguma roupa lavada lá, então fique atento a isso. Obrigado, agradeço. A segurança nas estradas é importante para todos nós. Com a permissão dele, fui direto para o telhado. Subi a escada de madeira que ele me indicou e abri a porta no topo. Sob o céu estrelado, as cordas para pendurar roupas brilhavam ao luar. Não havia mais nada no telhado além de um parapeito na beirada, então meus pássaros podiam voar em qualquer direção dali. Quando abri minha casa dimensional, meus pássaros Limor grasnaram alto e voaram para fora. Mandei que fizessem silêncio para não acordarem os outros na pousada, e eles obedeceram. Agora, gostaria de pedir sua ajuda novamente. Observe toda a montanha, acima desta cidade, eu disse. Os 6 pássaros Limor voaram para o céu sem nuvens em formação de V. Eles eram liderados pelo de maior rank, Ens, o pássaro Limor pesadelo. Quando caçavam, ele sempre ia na frente, a menos que eu desse ordens em contrário. Ens era ousado o suficiente para pousar na minha cabeça em vez de em árvores às vezes. Ele era o líder dos 6. Em seguida, vieram Zuei e Drei. Esses dois pareciam gostar de entregar cartas, então eu geralmente dava essa tarefa a um deles. Mas eles tinham um apetite voraz, então sempre exigiam muita comida quando voltavam. Eu os agradecia e os recompensava atendendo aos seus pedidos, mas sentia que eles tinham engordado um pouco desde que fiz os primeiros contratos com eles. Pelo que ouvi, eles também eram recompensados com comida pelas pessoas para quem entregavam as cartas. Eu não sabia se eles estavam apenas crescendo ou se estavam engordando, mas precisava ficar de olho neles. Atrás deles estavam Vier e Fun. Essas eram as únicas fêmeas do grupo e pareciam ser próximas de Zuei e Drei, respectivamente. Elas deixaram um bando grande para ficar comigo, mas talvez aumentem sua família num futuro próximo. Então, havia Seixas, que estava no final do grupo. Ele era o menor dos pássaros Limor, mas quando voava sozinho, parecia ser o mais rápido. Ele devia ficar no final para garantir que mantivesse o mesmo ritmo do resto do grupo. Seixas simplesmente parecia gostar de voar e, às vezes, sobrevoava a mina como um raio. Talvez ele fosse um verdadeiro demônio da velocidade. Assim como com meus slimes de metal, eu queria ter certeza de que ele não se envolvesse em nenhum acidente. Ao chamado suave de Ens, os 6 voaram em direções diferentes. Compartilhei minha visão com Ens, e pareceu funcionar perfeitamente. Eu podia ver através dos olhos dele enquanto ele contemplava a montanha do alto do céu. A iluminação da cidade pousada brilhava como estrelas na escuridão. Ens estava bem alto. Curioso sobre os outros pássaros, mudei o foco para os olhos deles, mas o que vi foi praticamente o mesmo em todos. Era noite, então eu via principalmente escuridão. Só era possível compartilhar a visão com um familiar quando ele estava a uma certa distância, mas além dessa distância, nem mesmo a escuridão deveria ser visível. Presumo que isso significava que eles estavam perto o suficiente. O mais distante de mim era Seixas, e quando olhei através dos olhos dele, já conseguia ver a base da montanha. Ele cortava o céu sem nada bloqueando seu caminho. Eu não me importava que ele estivesse se divertindo, mas esperava que ele não estivesse se esquecendo de procurar pistas. Eu disse para ele se lembrar da missão, e então, de repente, notei algo. Mesmo que ele tivesse viajado em linha reta,
a base da montanha deveria estar a mais de algumas centenas de metros de distância. Talvez ele conseguisse enxergar longe por causa da altitude, mas não parecia que deveríamos ter conseguido compartilhar a visão tão facilmente. Talvez minha magia de domação estivesse melhorando rapidamente, mas, se estivesse, eu não fazia ideia de quando ou porquê. A única coisa nova que eu tinha feito relacionada à magia de domação ultimamente foi fazer o teste de aptidão, mas isso não parecia suficiente para justificar uma mudança tão drástica. Funfi encontrou algo, então decidi deixar essa ideia de lado por enquanto. Mudei para o campo de visão dela, mas não consegui distinguir exatamente o que ela estava olhando. Consegui distinguir os galhos e pontas de uma conífera na escuridão, mas pouco mais. Algo parecia estar se movendo, então talvez fosse um animal ou uma pessoa. Também havia algum som. No entanto, eu não conseguia ver o que era, então não tinha como saber se era uma pessoa. Mas este foi o primeiro relatório que recebi aqui. Além disso, Funfi tinha sobrevoado a estrada em direção a Celeban. Eu queria que todos os meus pássaros lemur vasculhassem aquela área, então os chamei de volta. Funfi deu meia volta imediatamente. Mudei o foco para os olhos dos outros para verificar se haviam recebido as ordens. Ains recebeu. Zuei também. Drey também, e Vier não estava longe dele. Seix tinha ido bastante longe e provavelmente chegaria por último, mas estava voltando. Ter que ficar alternando entre os olhos deles era bem incômodo. Eu me perguntava se haveria uma maneira de ver através dos olhos de todos eles ao mesmo tempo. Os contratos nos permitiam compartilhar nossos sentidos, então eles sempre podiam sinalizar se algo especial acontecesse, mas eu queria poder ver tudo que eles viam simultaneamente, se possível. Eu imaginava o compartilhamento da visão como algo semelhante a assistir a imagens de câmeras de segurança em uma tela. Sendo assim, tentei imaginar uma tela dividida por cima disso. Isso me lembrou de um emprego de meio período que tive como segurança. Parecia estar funcionando mesmo. De um lado, eu via o que Seix via, e do outro, via que Ains já estava sobrevoando a cidade. As duas imagens não se sobrepunham, mas eu as visualizava em minha mente. Havia um pouco de estática, mas era suficiente. Tentei imaginar com mais atenção uma sala de segurança recebendo imagens de várias câmeras, e isso tornou as imagens mais nítidas. Precisaria de mais prática para visualizar 3 ou mais imagens simultaneamente, mas sentia que conseguiria lidar com pelo menos 2. Minha magia de domação parecia estar melhorando, afinal. Não me lembrava de ter praticado nada com ela, o que era estranho, mas imaginei que poderia perguntar ao Taylor ou à família Jamil sobre isso em outra ocasião. Enquanto eu testava isso, os pássaros lemur se reuniram ao meu redor. Quando pedi que fossem procurar novamente, Funfi liderou o caminho desta vez, voando de volta para onde havia encontrado algo. Depois que chegaram lá, se dividiram em 2 grupos de 3 e retomaram a busca. Pedi que tivessem cuidado com monstros e disse que não havia problema em irem embora se parecesse muito perigoso. Eles responderam afirmativamente e, em seguida, diminuíram a altitude. Os 2 campos de visão que eu tinha me permitiam observar as árvores de perto. O céu estrelado era quase invisível, então a imagem estava ainda mais escura do que lá de cima. Eu mal conseguia distinguir os contornos das árvores, mas me questionei como seria possível procurar daquela forma. Os pássaros também não conseguiam voar tão rápido ali, mas isso não parecia ser um problema. Eram aves migratórias, então estavam acostumadas a voar à noite. Pedi a eles que continuassem a busca. Eles se separaram para procurar em 2 locais diferentes, e eu os observei através dos olhos deles. Quando os pássaros lemur realmente começaram a se mover, porém, meus olhos não conseguiam acompanhar. A escuridão já era ruim o suficiente por si só, mas eles se moviam rápido demais. Os pássaros lemur aparentemente conseguiam enxergar, talvez fosse graças à visão noturna ou algo assim. Os olhos das aves e os olhos humanos são estruturados de forma diferente, então o fato de eu conseguir obter uma imagem que eu pudesse entender foi bastante conveniente, eu acho.
Parecia plausível para mim que eles estivessem enxergando com visão noturna e eu não, mas talvez eu só precisasse de mais experiência. Só de observá-los enquanto faziam todo o trabalho, eu me senti meio para baixo. Recebi um relatório de Dre, Funfices, eles tinham encontrado algo. Ainda não notei nenhuma mudança no campo de visão de 6, porém. Mandei que parassem por enquanto e ordenei que Ens, Zuei e Vier se juntassem a eles. Observei os 2 campos de visão subirem ao céu e rezei por qualquer pista sobre o Pedro enquanto os 6 pássaros se reuniam em segurança, e então recomeçaram a busca. Eles mergulharam ainda mais rápido do que antes e passaram zunindo entre as árvores. Pareciam ter ouvido um som, e todos estavam confiantes de que havia algo ali, então mandei que parassem. Havia uma luz tremeluzindo entre as árvores, provavelmente de uma fogueira. Alguém estava lá. Pedi aos pássaros que observassem atentamente e consegui uma imagem cada vez mais próxima da luz. Por fim, vi algumas sombras humanoides. 5 pessoas rodeavam a fogueira. Eram homens com aparência bastante exausta, todos sentados em caixas de madeira. É isso, pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, o próximo capítulo, é claro, se o mesmo já tiver sido lançado. Ou o vídeo recente. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.